Sou o presbítero Gideon Gomes e esse é o canal Forjados pela Palavra. Queria convidar você que está assistindo agora que fizesse sua inscrição, ativasse o sininho, comente, compartilhe o vídeo, que esses vídeos são para trazer edificação para a vida da igreja cristã. É um vídeo, são uma sequência de vídeos que eu estou trabalhando para revelar a ação dos espíritos malignos e falar como cada um atua e cada um trabalha. Então hoje eu vou falar sobre o espírito de murmuração, que é um espírito que influencia pessoas, falando na cabeça delas para elas reclamar de tudo, e tem pessoas que são possessas porque não duvida de tudo. Você fala com uma coisa da ciência, sim, tem comprovação científica, a pessoa, mas será que é, né? As pessoas que têm esse espírito de murmuração e ainda tem um espírito de incredulidade, eles todos estão ligados e participando da mesma coisa. Por quê? O espírito de incredulidade, ele faz a pessoa duvidar de tudo, e o espírito de murmuração faz a pessoa reclamar de tudo. Esses espíritos parece que eles estão trabalhando juntos, da maneira que Deus tem me revelado a me colocar essa sequência de vídeos, como foi no último vídeo que eu falei sobre o espírito de corrupção. Eu não ia gravar sobre ele, mas só que Deus mandou, eu peguei e fiz um vídeo e coloquei sobre o que Deus queria. Então hoje eu vou falar sobre o espírito de murmuração e as pessoas, e a influência desse espírito sobre o homem, né? O que ele faz com as pessoas e como que as pessoas que são influenciadas por esse espírito agem. Então, vamos lá. Primeiro, ele nunca deixa as pessoas ficarem satisfeitas com nada, ou seja, esse espírito, e ele provoca nelas a murmuração. As pessoas influenciadas por esse espírito reclamam de tudo, reclamam da sua própria vida, da sua família, da empresa em que trabalham, nunca agradecem a Deus por nada, só reclamam o tempo todo de tudo. Muitos cristãos são influenciados por esse espírito, porque eu vou falar um exemplo para vocês. Quando eu converti, eu reclamei, eu vivi um tempo que eu reclamava muito das coisas, até que eu aprendi que Deus não gosta, né? E eu peguei e afastei esse espírito de mim e falei, não, Deus, eu quero agradecer o Senhor por tudo e louvar o teu nome. Então é assim, eu rejeitei esse espírito, né? Porque a ação dele, irmãos, a gente reclamar, Deus ele não fica feliz porque ele vê que você é um crente, que você não agradece, e no mais, você parece que para Deus você não confia nele. Você não tem confiança no Senhor, e isso para Deus é muito ruim, ele se entristece. Então textos bíblicos comprovando que a murmuração é pecado, que estão em 1 Coríntios 10:10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso falando do deserto, né? E eu vou ler outro texto, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Ou seja, isso aqui comprova que Deus ele não agrada que você reclame. Porque quem reclama não conhece Deus, né? Eu vou dar um exemplo, não conhece Deus, porque se você lesse a Bíblia, se você estudasse a palavra, você ia gerar fé no seu coração, você ia gerar temor, você ia ter sabedoria, porque é isso que Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Então vamos prosseguir. Então a palavra de alerta para não cair na murmuração, que é pecado. Então, irmãos, lá em Êxodo 17:3 fala o seguinte: tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste sair do Egito para nos matares de sede, a nós e nossos filhos e ao nosso gado? Está lá em Êxodo capítulo 17, versículo 3. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus, ele não se agrada da murmuração, né? E agora eu vou falar sobre as consequências espirituais que as pessoas sofrem por reclamar, murmurar. Por quê? Porque quem murmura não conhece a palavra de Deus, não agradece a Deus. Então vamos lá. Se é cristão, não vive o melhor de Deus. Deus tem sempre o melhor para nós, mas para a gente viver o que Deus tem para a gente tem que ter fé que Deus existe, a gente tem que crer, né, na obra de Cristo na cruz. Os murmuradores não alcançam as promessas de Deus,
porque reclamam, porque demora, às vezes está demorando, né, nunca, então, talvez tem 20 anos que Deus prometeu, mas nunca aconteceu, então as pessoas pegam e começam a reclamar, porque vem a falta de fé. E os que estavam no deserto foram impedidos de viver a conclusão da promessa de Deus, ou seja, a maioria do povo de Israel morreu no deserto por causa da murmuração, e porque não cria naquilo que Deus falava. Então, irmãos, a gente tem que ter muito temor e buscar ler a palavra, conhecer a palavra de Deus, porque se você conhecer a palavra de Deus, esse espírito vai ficar longe de você, porque você vai ver a palavra de Deus, você vai ouvir, você vai conhecer, você vai, opa, peraí, não, eu tenho motivo para reclamar não, eu só tenho motivo para agradecer a Deus, e é isso que Deus quer ver nas nossas vidas. Então, os murmuradores nunca saem do mesmo lugar, eles ficam estagnados, irmãos. Eles ficam estagnados no mesmo lugar, eles não saem do lugar, eles ficam no mesmo lugar. Reclama, ficam acomodados também e por aí vai. Então, próximo tópico, que os murmuradores não confiam em Deus. Isso mostra que se você reclama, você está mostrando que você não confia em Deus. Se você não agradece, ele está mostrando que você é ingrato diante de Deus. Então eu vou orientar vocês que vocês precisam ficar livres e vocês podem ficar possessos desse espírito também, né? E nós precisamos confiar ou ter fé em Deus. Aí eu vou falar para vocês o que vocês precisam para ter fé. Consequentemente, lá em Romanos 10:17, consequentemente a fé vem pelos ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, ou seja, a palavra de Deus nos gera fé em nosso coração. Então é bom você ler a Bíblia, você meditar nas Escrituras, você jejuar, porque o que Deus quer da gente, irmãos? A gente, para ficar livre desses espíritos, que a gente tenha uma vida de consagração a Deus. Como que é uma vida de consagração a Deus, presbítero? É assim, você vai jejuar, você vai orar, você tem uma vida de oração, vai ter uma vida de leitura da palavra, de buscar conhecer a palavra. E se você melhor, eu te oriento, se quiser fazer o seminário, faça, porque é bom para o teu crescimento e para você entender mais a palavra de Deus e poder até ajudar outras pessoas. Então, irmãos, isso é algo que a gente precisa entender. A gente precisa conhecer a palavra de Deus para que a fé entre no nosso coração, para que também a gente seja maduro, né, tenha maturidade espiritual, e para que nenhum espírito venha colocar dúvida no nosso coração, porque o espírito de murmuração, o espírito de credulidade, eles todos trabalham nessa mesma área da falta de fé. Então esse espírito de credulidade vai trabalhar nisso, de murmuração, né? Em breve eu vou falar sobre o espírito de adivinhação, que tem muitas igrejas, principalmente as neopentecostais, que tem os profetas que falam coisas que Deus não mandou e o temor deles é zero. Então, irmãos, que Deus abençoe sua vida, você e sua família, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.